Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, o nosso Sunday Paper de número 126. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre visita na UTI. Qual que é a importância, o que está relacionado ao paciente receber visita na UTI. Então, a gente vai dar uma olhada aqui nessa meta-análise, publicada na Critical Care em 2022, há pouquíssimo tempo, na realidade. E a Critical Care está com um fator de impacto de 9,097. Bom, vamos para o contexto. A gente vai precisar começar falando sobre infecções. Então, a taxa de infecção ela é maior nas UTIs do que nas enfermarias, ela chega a ser 5 vezes maior nas nossas UTIs quando comparado às enfermarias. Essas infecções elas estão relacionadas a maior tempo de internação, maior taxa de complicações, de mortalidade, maiores custos hospitalares. Tá, mas o que tem a ver a infecção com as políticas de visitas, né? Principalmente as políticas de visitas restritas, que é aquela que a gente mais conhece aqui no Brasil, que é aquela onde tem um número determinado de visitantes por dia, um número determinado de tempo que esses visitantes podem ficar na UTI, né? Existem uma série de regras que regulam isso. O que tem a ver isso com a infecção? Bom, a política de visita restrita, ela poderia reduzir o risco de infecção na UTI. Por isso que elas começaram a ser aplicadas. Reduzir o número de pessoas que entram naquela UTI, que tem contato com o paciente, reduziria o risco desse paciente ter infecção na UTI. Essa era a hipótese, né? Então, limitar esse número de visitantes, limitar o tempo de visita, seria esse fator que ajudaria a diminuir as infecções com a política de visitas restritas. Mas a gente também tem um tipo de política de visita que é o que a gente chama de irrestritas, que não tem um número determinado de visitante, que não tem um tempo determinado de visita, né? Geralmente ela acontece aí distribuída ao longo das 24 horas do dia e podem passar por lá quantas pessoas quiserem. Qual que é a hipótese da política de visita irrestrita? Ela pode reduzir a incidência de delírio, ansiedade, depressão, ela melhora a satisfação do paciente e da família sem aumentar a incidência de infecção e mortalidade. Ou seja, ela traria vários benefícios ao paciente sem o prejuízo de aumentar as infecções ou a mortalidade do nosso doente, tá certo? Então, o objetivo dessa meta-análise aqui foi comparar a segurança e os efeitos das políticas de visitas irrestritas e das políticas de visitas restritas nas UTIs em relação aos desfechos de delírio, infecção e mortalidade. Bom, a estratégia PICOT usada foi pacientes críticos adultos, né, era a população, o grupo intervenção, né, ou a intervenção estudada foi a política de visitação irrestrita, o grupo controle foi a política de visitação restrita, os desfechos delírio, mortalidade, infecções, e o time point do estudo foi durante a internação do paciente na UTI. O desenho dessa meta-análise, né? Então, foi uma revisão sistemática e meta-análise que foi registrada na Próspero. Ela obedeceu aí ao Prisma e ao Cochrane Handbook, né? Na descrição e na elaboração do estudo. E ela usou o JBI Critical Appraisal Checklist para avaliar a qualidade, né? O risco de viés dos estudos randomizados controlados e dos quase experimentais que foram incluídos aqui nessa meta-análise. Aqui a gente vê o fluxograma, né? Que foram avaliados mais de 5.768 artigos e foram incluídos aqui no fim, né, nessa análise quantitativa, na meta-análise, 11 estudos sobre o tema. Bom, então, resultados. Foram incluídos 11 artigos, né, depois da busca, 5 estudos randomizados controlados, 6 estudos quase experimentais, que foram publicados entre 2006 e 2021. Então, a gente vê que é muito recente o estudo, o interesse, né, pelo estudo da política de visitação na UTI. Nesses 11 artigos, um total de 3.741 pacientes, 1.868 na política de visitação irrestrita e 1.873 na política de visitação irrestrita. Bom, vamos começar a ver o que eles encontraram aqui. Primeiro desfecho, delírio. A política de visitação irrestrita, né, demonstrou aqui, quando a gente olha para análise, tem um odds ratio de 0,4, né, tá a favor da política de visitação irrestrita. O que quer dizer isso? Que você tem uma política de visitação irrestrita sem essas regras de número de pessoas, número de tempo, diminuiu a incidência de delírio em 60%. A incidência de delírio no grupo de política de visitação irrestrita foi 60% menor quando comparado ao tipo de política restrita de visitação que a gente tem nas nossas UTIs aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque a incidência de delírio, o paciente ter delírio, vai piorar
quase todos os desfechos importantes relacionados a ele. Vai ter maior tempo de ventilação, maior tempo de internação, maior morbidade, maior mortalidade, maior custo de internação. Então, evitar o delírio vai ter impacto em outros desfechos também. E se a gente pode usar uma coisa tão simples como a visitação, mudar de restrita para restrita, a gente deve sim explorar isso. Outro ponto, infecções adquiridas na UTI, que é um grande medo das pessoas liberarem visita, né? Ou deveria ser esse o motivo, né, das UTIs não quererem tantas pessoas lá dentro. O que eles viram é que não teve diferença entre as políticas restritas e as políticas irrestritas. Ou seja, melhorou o delírio sem aumentar a taxa de infecções adquiridas na UTI, certo? Perfeito, é isso que a gente quer. Com relação à PAV, pneumonia associada à ventilação, não teve diferença entre o tipo de política de visitação. Infecções relacionadas ao catéter também não teve diferença. Infecção do trato urinário também não teve diferença. Na mortalidade dos pacientes também não houve diferença entre o grupo de visitação restrita e visitação irrestrita. Com relação ao tempo de internação na UTI, o grupo de visitação irrestrita, que tinha visita liberada, teve quase um dia menos de internação na UTI, né? 0,97, pertinho de um dia menos de internação na UTI. Então, liberar a visita consegue diminuir o tempo de internação na UTI em um dia. Ansiedade. O grupo de pacientes do grupo de visitação liberada e restrita teve 2,39 pontos a menos, né, no score de ansiedade, e depressão, os pacientes do grupo que tinha visita liberada tiveram menos 2,10 pontos no score de depressão, ou seja, tinham menos sintomas de ansiedade e depressão também, esses pacientes que tinham uma visitação mais liberal, digamos assim. Bom, conclusão então aqui da meta-análise. Os resultados indicam que a política de visitação irrestrita, aquela visita de política de visitação mais liberal, mais tempo, mais pessoas, pode reduzir a incidência de delírio, encurta o tempo de internação na UTI, reduz os scores de ansiedade e depressão, sem aumentar as taxas de infecções adquiridas na UTI. Então, eles colocam, com base nisso, sugerimos que as UTIs implementem as políticas de visitação irrestrita. E é isso que a gente espera, né? Porque se quando a nossa mãe, um filho nosso, algum parente nosso estiver internado na UTI, a gente tem o desejo de ficar lá o tempo todo, porque a gente não acha justo que os nossos pacientes que a gente não conhece também recebam seus familiares lá o tempo todo. Não pode valer só pra gente. Isso tem que valer para todo mundo, tá certo? Então, ó, não esquece de deixar aquele seu joinha para me ajudar. Se inscreve aí no canal. Se você já está inscrito, indica para os seus amigos, para suas amigas. Compartilha o vídeo lá no grupo. Clica aqui na setinha que tem aqui embaixo do vídeo. Compartilha direto lá no WhatsApp. Fala para a galera assistir e se inscrever. Isso vai me ajudar demais, beleza? Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá.